De darmos início nessa notícia, né, a respeito do Luan, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas, que assim, por lá você vai ter a possibilidade de apostar no jogo do Cruzeiro de amanhã com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então, se você depositar valores acima de R$20, esse valor dobra. Depositou R$100, você vai ter R$200 de banca para fazer as suas apostas, inclusive no jogo de amanhã entre Cruzeiro e Atlético, válido pela o jogo de ida, né, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Então corre lá e faz o seu registro aqui na BR4Bet. O link está no primeiro comentário, na descrição e também no QR Code aparecendo aqui na tela. Bom, essa notícia aqui surgiu lá no portal Blog da Raposa e também no Futebol de Minas, ambas informações pelo Twitter dessas páginas, tá? Falando assim, que o jogador foi oferecido ao Cruzeiro, o meio atacante Luan, mas assim, nesse primeiro momento o Ronaldo não se empolgou muito com a ideia, pois o salário do jogador é muito alto para os padrões atuais da Raposa, e assim, se fosse para ele aceitar, teria que ter uma redução drástica em seus vencimentos, o que eu concordo totalmente, tá? Enfim, só para vocês terem uma ideia em relação aos números do Luan, ele que foi contratado a peso de ouro, né, para o Corinthians naquela temporada de 2020, mas acabou que o Luan nunca rendeu o que era desesperado da equipe do Corinthians, que assim, para falar a verdade, ele não vive muito bem desde 2018, quando ele começou a cair bastante o seu nível de futebol. 2018 foi o último ano dele razoável, 40 jogos pelo Grêmio e 11 gols, além de 9 assistências. Chegou no Corinthians na primeira temporada, 36 jogos, ou 42 jogos, apenas 5 gols e 3 assistências. Ano passado também não teve uma boa sequência, viveu mais no banco de reservas do que como titular, com apenas 33 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Nessa atual temporada entrou em campo em apenas uma oportunidade. Então, justamente por conta disso, o Corinthians deve estar louco para negociar o jogador, ainda mais se for em definitivo, se tivesse uma compensação financeira, porque arcou muito alto com o preço dele, se eu não me engano, foi algo próximo de 30 milhões de reais para tirar ele do Grêmio. Então não foi uma negociação barata. O Corinthians teve que pagar para a saída do Luan, que assim, tem um salário muito alto também, e até por conta se for pensar para emprestar para um outro time do futebol brasileiro, pouquíssimos times do país teriam condições de pagar esses vencimentos que o Luan ganha no Corinthians hoje. Para você ter uma ideia, é um valor próximo hoje de 800 mil por mês. Então assim, é um valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro, é 1/3 da folha salarial do Cruzeiro hoje. Então, sem imaginar o Luan no Cruzeiro é completamente irrealista, até por conta desse salário astronômico, igual essa informação trouxe aqui. Eu não ficaria surpreso do Luan ter sido oferecido, porque o Corinthians deve ter oferecido ele para um monte de time, ainda mais o Cruzeiro virando clube empresa, o Ronaldo próximo do Corinthians, não é surpresa nenhuma ele ter sido oferecido. Mas seria surpresa o Cruzeiro ter condição de contratar ele com esse valor de 800 mil reais. Só se, por exemplo, o Corinthians não tem muito o que fazer, viu que o jogador vai ficar no banco de reservas, ao invés de pagar 800 mil por mês, paga 500 mil e o Cruzeiro, por exemplo, arca com 300 mil mensais. Enfim, eu acho que aí sim já ficaria um pouco mais viável, mas será que o Ronaldo estaria disposto a fazer esse investimento? O último assunto desse vídeo é a respeito do Luan, jogador que eu trouxe para vocês, né, ontem no vídeo de tarde, que foi oferecido ao Cruzeiro, de acordo com o portal de notícias da Raposa lá no Twitter, e também eu fiquei esperando para ter algumas informações de algum setorista do Cruzeiro ou algo nesse sentido. O Samuel Venâncio não se posicionou de forma oficial, ele respondeu a alguns torcedores falando que não sabia que existia essa história ou algo nesse sentido, tá? Enfim, até mesmo não consegui achar alguma informação verídica, por exemplo, do Luan que foi oferecido ao Cruzeiro, mas eu não duvido nada que o Corinthians deve ter oferecido ele para praticamente todo time que está na primeira divisão e os times grandes que estão na segunda, o Cruzeiro, Vasco, enfim. E até mesmo porque o Corinthians tem interesse de se livrar dele o mais rápido possível. Até o Nicola fez um vídeo no seu canal nessa terça-feira falando sobre o desejo do Luan de, no caso, o Corinthians se livrar dele, né, por conta dos salários, ele que ganha algo próximo de 750, 800 mil por mês. Então assim, para ter algum time no futebol brasileiro com condições de pagar esses vencimentos aí pro Luan, eu vejo que pouquíssimos, ainda mais por conta, se for comparar o custo-benefício, acho que nenhum time pagaria novamente esse salário pro Luan, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2023. Enfim, o técnico atual do Corinthians, ele que não usou o Luan em nenhuma partida, todas ele foi para o banco de reservas. Ele foi selecionado para a partida, mas nenhum jogo ele entrou, tanto que até aqui fez apenas 3 partidas, ainda quando o Silvinho era treinador do Corinthians, tá? Então,
justamente por conta disso, eu vejo que o Luan ou ele aceita jogar, sei lá, 20 partidas no ano, 25 jogos, ou, por exemplo, ser emprestado para algum time do futebol brasileiro e o Corinthians ter que pagar mais do que 70%, 75% dos seus salários. Eu vejo que se fosse o Cruzeiro contratar ele, no máximo que pagaria seria o quê? 200, 250 mil por mês, mas não vejo que o Luan, por exemplo, seria uma boa opção para o Cruzeiro, porque até mesmo eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, vi que várias pessoas não têm interesse, estava metade, que gostaria de ver o Luan no Cruzeiro e outro que não, até por conta dos números bem ruins dele pelo Corinthians. Ano passado, 33 jogos, apenas 4 gols e 2 assistências. Em 2020, quando ele foi contratado por 30 milhões de reais, 42 jogos, 5 gols, 3 assistências. Enfim, quero que você chegue aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Luan e se compensaria o Cruzeiro aí, quem sabe pegar um empréstimo, pagar 300, 250 mil por mês de salário para o jogador, e no caso viria emprestado pelo Corinthians. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Orejuela, jogador que já teve passagem aqui pelo Cruzeiro em 2019 e que assim acertou a sua ida para o Atlético Paranaense, depois de que o São Paulo emprestou ele para o Grêmio e o Grêmio já tinha contratado 2 opções para a lateral direita e, por incrível que pareça, o Orejuela perdeu espaço por lá e acabou acertando a sua ida para o Atlético Paranaense, emprestado até dezembro desse ano. Enfim, ele que no caso jogou muito bem pelo Cruzeiro em 2019, 35 jogos, 2 gols e 1 assistência. O Cruzeiro em 2020 comprou ele, pagou algo próximo de 6 milhões e meio de reais, emprestou para o Grêmio, no Grêmio na Série A, 31 jogos, 1 gol marcado, e depois o Cruzeiro vendeu o Orejuela por 13 milhões de reais ao São Paulo no início do ano passado. Mas pelo São Paulo ele não conseguiu jogar, teve problemas de lesão pela primeira vez na sua carreira, tanto que fez apenas 15 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Nesse ano foi emprestado para o Grêmio, que ele ganhava algo próximo de 250 mil por mês pelo Grêmio, fez 8 partidas, mas estava perdendo bastante espaço pelo Grêmio e até ambas as partes chegaram a um acordo para o Atlético Paranaense assumir esses vencimentos do jogador, né? E ele assinou até, no caso, até o final dessa atual temporada. Eu vejo que o Cruzeiro poderia ter tentado a sua contratação, tanto que ele foi para o Grêmio, né? Então o Grêmio também está com uma condição financeira um pouco melhor, mas também está na segunda divisão, assim como o Cruzeiro, e o Orejuela seria uma boa opção para jogar de lateral direito e também de ponta. Você vai lembrar que no caso, no final de 2019, ele fez algumas partidas jogando ali como um ponta direita e até que foi bem. Na minha opinião, o Cruzeiro poderia ter procurado ele, por exemplo, no início da temporada. Até o Gabriel Dias, por exemplo, não está tendo um bom ritmo de jogo aqui no Cruzeiro. Chegou vindo do Ceará, mas fez até aqui apenas 5 partidas e tem sofrido com alguns problemas físicos, tanto que nessa partida de hoje ele é o único desfalque diante o Atlético. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, uma no vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre um grupo de empresários cruzeirenses que tem interesse de se reunir para comprar parte do clube, o que o Ronaldo acha disso, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, tá? E também no vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre opções e jogadores especulados no Cruzeiro para reforços para essa atual temporada. E vou deixar aqui o link embaixo na descrição da BR4Bet para você fazer suas apostas para esse jogo de agora a pouco, né, do Cruzeiro diante do Atlético, com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!